Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso programa está colorido. Estamos recebendo o diretor de negócios arquitetônicos da América do Sul, das Tintas Renner, Guilherme Mendes. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença. Obrigado, Ana. Obrigado, Osiris. Participa também a nossa colega Ana Cássia Henrich, de Band News, de Grupo Bandeirantes também. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, inclusive vim colorida hoje, de verde, em homenagem às Tintas Renner. Olha só. São mais de 90 anos de história, né? Tintas Exatamente. Renner. Obviamente que tu chegaste há pouco tempo, né? Cheguei, há 5 meses, mas já conheço o Renner desde a infância. Sou do Sul, né, então... Sim, tu é daqui mesmo, né? Agora, é um produto diferente com tudo aquilo que tu já tinha trabalhado antes? Olha, com toda certeza, porque eu venho do ramo de bens de consumo, né? Já trabalhei com cerveja, já trabalhei com cigarros, já trabalhei com madeiras e agora vim para o ramo de tintas. Mas como eu sou engenheiro civil, não é um ramo estranho para mim a construção civil e coberturas em geral. Então, de volta às origens, eu diria assim. E passasse quase pelo mundo inteiro também, né? Olha, já viajei bastante, viu? Já morei, se contar com o Brasil, 5 países. Eu morei nos Estados Unidos, morei na Suíça por 2 anos, morei na Malásia, onde meu filho Lucas, que hoje tem 8 anos, acabou de fazer 8 anos, nasceu na Malásia, em Kuala Lumpur. Depois em Singapura, depois de uma passagem em São Paulo, Singapura por 3 anos e meio quase, e agora voltei para Porto Alegre. Direto de Singapura para Porto Alegre. Pois exatamente. É, Osiris, como ele é um homem do mundo, né? Como a gente fala, um homem executivo do mundo. É globalizado, das marcas, das grandes marcas. E tu falaste muito aí da tua trajetória com bens de consumo. Exato. O que tu podes contar aqui para os nossos telespectadores justamente nisso, em termos de diferenças de perfil de consumidores por onde tu está, né? Tu navegou aí em lugares tão distintos. Como é que é essa relação com esses bens de consumo no mundo todo? Eu tive uma experiência muito interessante nos lugares onde eu trabalhei, exatamente por isso, porque os consumidores, principalmente a gente chama de shoppers, são as pessoas que entram nas lojas para fazer a compra. Porque às vezes, e tem essa questão, às vezes o consumidor não é o shopper. Por exemplo, vamos dar um exemplo de fraldas. Sim. O consumidor bem, não né? vai entrar, porque o consumidor é o bebê. Quem vai decidir, quem vai fazer a compra é o shopper, é o comprador que a gente chama, na linguagem de marketing e trade marketing. Então, a maneira com que você comunica suas marcas, a exposição do seu produto, a maneira com que você conversa com esse shopper, que vai definir a maneira com que você vai planejar esse trade marketing. E isso conta muito, 70% das decisões É o caminho hoje da abordagem, né? são feitas no ponto de venda. Então, isso impacta muito os consumidores. Pois é, e quem é o shopper, por exemplo, das tintas? Porque agora tu estavas falando das fraldas e eu já estava pensando na Renner. É o pintor? É o dono da casa? É o arquiteto? É o engenheiro? Você acertou todos. O mestre de obras. O mestre de obras. Acertou todos, exatamente isso. A gente ia ganhar estrelinha, então, se fizesse esse teste, né? Exatamente. Então, o dona de casa, sem dúvida, vai comprar nas grandes lojas de departamento, de materiais de construção. Temos os pintores que vão já, com sua experiência, sabem mais ou menos a tinta que querem, e esse é um nicho que nós exploramos muito, porque nós queremos desenvolver o trabalho dos pintores, não só como pintores, mas como empreendedores, ajudá-los a se desenvolver e a melhorar os seus negócios. Fazemos muitas capacitações com esses pintores para que eles... Isso é fundamental, né? Fundamental. Eles são aqueles que colocam as nossas tintas, desde a preparação, a pré-pintura e pintura, nas casas dos consumidores finais. Então, a maneira com que eles aplicam e fazem esse trabalho é super importante para a qualidade do produto final. Agora, qual é o segredo de uma boa pintura, Osiris? Eu uma vez fui tentar pintar uma parede. Eu já tentei fazer isso também. E eu quero te dizer que é muito difícil. Ficou na tentativa. Não é um trabalho fácil. Eu acho que realmente tem que ter muita técnica, tem que ter um olhar, principalmente eu acho que é aquele, como a gente diz assim... feeling. Não, é aquela...
o detalhe, né? No detalhe Que ali tem ademão. que tem ademão. Exatamente, exatamente. Olha que lindo isso aí. Tá Qual é vendo? o segredo de uma boa Olha, pintura? na verdade, não existe um segredo, existe um processo. Olha, viu? Então, eu acredito que, primeiramente, a paredes tem que estar bem niveladas, você tem que colocar um produto de pré-pintura, de preparação, depois uma pré-pintura e depois que vem a tinta. Então, tem que estar lixada, tem que estar muito bem preparada e tudo isso o pintor sabe muito bem como faz. Nós, como consumidores finais, donos e donas de casa, não temos essa... a manha de deixar a parede do jeitinho o que tem que ambiente estar. embelezado. Bonito já. Isso. Aquela parede lisinha, linda, com aquela tinta maravilhosa. Mas normalmente as paredes que nós temos em casa já estão praticamente preparadas. Então, Sim. normalmente, para pintar alguma parede dentro de casa, pode-se ir na loja de tintas, comprar um produto, quanto melhor, mais fácil vai ser, porque ele espalha melhor, ele cobre melhor, ele precisa de menos demão. Isso é fundamental. Tem um avanço tecnológico Sem nesse produto dúvida. que é fora de série. Antigamente a tinta tinha cheiro, demorava para secar, Era escorria. aguada. Hoje não, né? Hoje ela tem um avanço tecnológico, tem equipamentos, tem a distribuição da textura, isso é tudo um diferencial muito importante. Né? E você toca num ponto muito interessante, porque a tecnologia hoje da tinta, sem dúvida, evoluiu muito desde que começou. A Renner tem essa história de E 90 rapidamente, né? tem essa história de 90 anos, mas ganhou um aliado fortíssimo que é a PPG. É uma empresa que é reconhecida mundialmente por sua tecnologia inovadora em coberturas em geral, não só como tintas arquitetônicas, mas tintas automotivas. Então, por exemplo, a PPG é o maior fornecedor de tintas da BMW. Uau! Tintas olha aí, ó. aeroespaciais. Aquela tua BM que tu tens, viu? quem Tintas, viu? Eu tenho um PPG. Kia, mas deve usar tinta também. Não só quando sai da... O interessante é isso. Automotivas, não só quando saem da fábrica da BMW ou de outras montadoras, Jeep e outras que nós temos em nosso portfólio, mas também na hora da concessionária. Dá uma arranhadinha fazendo uma manobra e precisa levar para fazer uma repintura. Esse é um outro nicho que a PPG tem altíssima tecnologia e trabalha muito fortemente. Aeroespacial, onde pinta-se aviões, a Boeing é um dos grandes clientes. De altíssima tecnologia específica, né? Veja bem, Osiris, é interessante saber esses detalhes. A tecnologia de uma cobertura, de uma tinta que pinta um avião, Nossa, deve ela ser. pode gerar uma economia para uma empresa aérea gigantesca pelo atrito que gera com o ar. Aerodinâmica. Imagina isso. Então, ter uma tecnologia que você tenha menos atrito pode dar um saving para uma empresa como a Gol, TAM e várias outras enormes no fim do ano. Então, o Boeing e empresas como essas de aviões têm muito a ganhar se usarem uma tinta de alta tecnologia. E também, aproveitando para dizer os outros nichos onde atuamos como PPG, também tem a marítima. Imagine um transatlântico atravessando um oceano, viajando 20 dias. Uma tinta que tem menos atrito, tem menos corrosão. Resistente à corrosão. Muito resistente. Imagina o nível de economia que se tem em manutenção e também em combustível. Sim. Agora, eu vi que nós recebemos um material, Osiris, uma cola muito boa né, para nos prepararmos também para a tua entrevista. Ainda o foco, o maior número de vendas de vocês é no residencial, No domiciliar e residencial. no domiciliar e residencial, no arquitetônico, como vocês chamam, né? O mercado Por que global. isso? Então, veja bem, o mercado hoje de tintas no Brasil vende-se um pouquinho mais de 1,5 bilhões de litros. É muito volume. No Brasil? No Brasil. Tá. Geralmente, você pensar mundo, mas 80% desse volume de tintas é arquitetônico, que é o que mais se utiliza a tinta. Nós temos negócios em todos os nichos aqui no Brasil. Temos a parte arquitetônica que fica aqui em Gravataí, onde é a nossa planta, que é desde a época de Renner ainda aqui. Temos uma planta da PPG, onde tem-se automotiva, repintura, aeroespacial, packaging, que é embalagens, as latinhas que vocês veem, são
pintadas também com tecnologia PPG, inclusive as latas da Heineken, então, da empresa que eu vi anteriormente. Então, que ficam em Sumaré, na região de Campinas. É uma outra planta, né? É uma outra planta lá que tem essa tecnologia e também, industrial, que são as tintas que pintam indústria, ou seja, o mais resistente, tem pinturas que resistem à pressão de máquinas que circulam pelos pavimentos dessas grandes indústrias. Então, enfim, são os outros nichos de cobertura e proteção que a PPG atua. Mas o maior mercado, sem dúvida nenhuma, é o mercado arquitetônico, que é onde a Tintas Renner atua. E, ainda assim, a maior oportunidade, porque é um mercado que nós ainda estamos aquém da nossa possibilidade nacionalmente. Tem para onde expandir. Tem muito para onde expandir, inclusive aqui no nosso quintal, que é o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Muito pela influência do gaúcho. O gaúcho vai, a Tintas Renner acaba indo junto. Tu sabes que, acho que foi no ano passado, ainda quando a gente estava vivendo muito a crise econômica, eu li uma reportagem onde falava que o consumidor, né, até pelo que ele estava passando em termos financeiros, né, de recessão, Sim. Mas uma das coisas que ele não estava deixando de fazer era uma pequena reforma, era poder modificar a sua casa, né, com uma pintura. E eles falavam muito justamente numa pintura, porque aquilo ali dava a sensação também de que ele não estava passando por uma recessão, né? Olha Porque ele só. estava podendo fazer alguma coisa pelo seu bem maior. Eu achei muito bonita, muito interessante. Vocês sentiram isso realmente? Olha, eu acredito que fazer parte da vida das pessoas dentro de casa, dando cor, protegendo por mais tempo, dando mais segurança de que ele está prestando um serviço que vai durar dentro da própria casa, é muito importante e gratificante. Por isso a qualidade, sempre que a marca Renner teve, que sempre foi o referencial deles como empresa e que nós trazemos até hoje como nosso principal valor, é uma coisa que quando eles colocam essa qualidade dentro de casa e dão essa reformada, você traz aquela energia para dentro do seu lar, você retribui. Melhor autoestima, né? Exatamente, você acorda, tem aquela Qualidade de sensação vida, gostosa. né? E não é uma coisa extremamente cara, como trocar de casa, como diferente. comprar uma casa nova. Então, logicamente, tudo isso é gratificante. Mas você pode morar naquela casa e dar aquela guaribada nela interiormente, E internamente, pode mudar ela externamente. completamente. Absolutamente. Forma cromática, trocando as cores. Absolutamente. E hoje existem cores, inclusive nós, como Tintas Renner, temos mais de 2.000 cores disponíveis no nosso catálogo de tintas e combinações que ficam mais agradáveis, até algumas coisas de tecnologia de cores que deixam o ambiente mais tranquilo ou mais leve, energético, né? Exatamente. Tem toda essa Energética é a parte. palavra. Feng Shui na casa, Isso, olha olha só, aí. né? A gente está falando com o Guilherme Mendes, PPG Tintas Renner. Vamos fazer um breve intervalo. Você fica conosco, nós já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo o diretor de negócios arquitetônicos da América do Sul, das Tintas Renner, Guilherme Mendes. A gente está falando de melhorar o astral, né? De renovar uma casa, tintas energéticas, né? Esse mercado tem sempre uma produção muito grande de novos produtos. Tem um centro que desenvolve isso? Como é que funciona? Sim, a grande vantagem de estar com a PPG, que é a empresa mãe, Que é uma player internacional. internacional, tem centros de desenvolvimento de tecnologia e de cores, não só nos Estados Unidos, como em alguns lugares do mundo. Aliás, eu quero saber, aproveitando essa pergunta do Osíris, como é que é feita a escolha da cor do ano? Que sempre tem uma cor do ano, sabia, Osíris? Olha aí, É um ó, processo que envolve mais de 20 profissionais de tendências de moda e arquitetura, onde a gente faz um estudo e dá opções e chega-se à cor
do ano. Que nossa! Então, isso todo ano é muito esperado pelo público gaúcho, principalmente. Mas não tem a ver com a Pantone, por exemplo? Ou segue a mesma tendência? Olha, as tendências, normalmente elas têm relação, né? Porque elas fazem parte do mesmo contexto. Perfeito. Mas voltando à sua pergunta, as tecnologias que a PPG consegue trazer com essa abrangência mundial, temos hoje PPG é presente em 70 países globalmente. E dentre eles, centros fundamentais de tecnologia como os Estados Unidos, como o México, onde a PPG incorporou a maior empresa de tintas do México, que chama-se Comex, tem um centro de pesquisa fantástico lá. E toda essa tecnologia, como fazemos parte da mesma empresa mãe que é a PPG, podemos usufruir e utilizar. E trazemos essa tecnologia para os nossos produtos aqui. Inclusive, fizemos um lançamento recente, no final do ano passado, da Recolor Gold, que é a nossa linha super premium. É uma cobertura realmente fora de série, é tinta de melhor qualidade do mercado, sem dúvida, cheia dessa tecnologia que pode ser usado tanto domiciliar quanto comercial. Absolutamente, é uma tinta realmente, até trouxe para vocês aí, para que se vocês quiserem fazer aquele teste de novo, se é difícil ou se é fácil, tentando usar uma tinta de alta tecnologia e alto padrão, talvez fique mais fácil. O Rio Grande do Sul, em termos de qualidade, como, digamos, consumidor, ele procura que tipo de produto? O grande diferencial que eu vejo do público gaúcho é o nível de exigência. É um público muito exigente, é um pessoal muito bem estruturado para tomar as decisões. É um mercado teste. Absolutamente. Né? E digo uma coisa, a qualidade e a confiança, a credibilidade das marcas gaúchas trazem essa certeza para o consumidor gaúcho de que ele está consumindo algo bom, de qualidade. Então, a Renner carrega essa responsabilidade e a PPG conseguiu agregar ainda mais valor a essa qualidade que a marca já trazia do público gaúcho. Então, o que acontece? Eu tinha falado, inclusive, em uma conversa que eu tive anterior a esse papo nosso. A responsabilidade de entregar nesse nível que o consumidor gaúcho espera, essa alta expectativa, esse alto nível de exigência, a responsabilidade é grande, mas nos faz ficar sempre querendo melhorar. E nada melhor do que para uma empresa do que sempre estar tentando e melhorar, inovando e buscando atender as expectativas que estão cada vez mais altas. E então, vocês fazem, como é que é a relação, por exemplo, que tipo de relação vocês têm com o consumidor final? Olha, fazemos... Por exemplo, eu, dona Ana Cássia, que contratei lá o pintor, vou fazer a reforma, mas como é que vocês fazem essa relação comigo, por exemplo? Esse é um ponto bem interessante, porque pesquisas são feitas com consumidores finais para entender as necessidades. Então, o que a Ana quer para a residência dela? Durabilidade, ou quer uma tinta que seja mais lavável, que está cheio de criança fazendo bagunça lá, eu preciso lhe passar um paninho e limpar rápido? Tem. Olha aí, Ela não sai com o pano molhado. Viu só? Então, você passa... Por exemplo, a Recolor Gold, super lavável, você passa um paninho ali, acabou. Pode ter os filhos e netos fazendo arte pela casa e depois se limpa muito facilmente. Daí tem as tintas com maior durabilidade, fachadas externas e internas. Então, tudo isso muda um pouquinho dependendo da necessidade desse consumidor que busca soluções diferentes. Tem tintas específicas, inclusive, a tecnologia avançou tanto, altera até a sonoridade do ambiente, né? Se trabalha isso, né? Sim. Não só a cor, mas também a textura dela trabalha a sonoridade do ambiente. Chega nesse nível, dependendo da espessura da camada e da elasticidade, você tem, sem dúvida, o impacto a maneira como o som bate acústica, ali, ou ele é absorvido ou ele é refratado, sem né? dúvida. Dependendo da tinta que você coloca. Agora, tem um marco nesse processo todo, porque é uma marca com mais de 90 anos, mas é inegável que a PPG, o ingresso da PPG, com a Tintas Renner, acabou renovando essa marca, né? Sim. Qual é o segredo desse processo? Olha, manter uma marca jovem, uma marca de 90 anos jovem, não é uma tarefa fácil. Então, temos que estar
na vanguarda não só da comunicação digital, agora com todo mundo só está o tempo inteiro ligado Compra no mobile. No mobile. Temos que estar presentes em redes sociais. Essa conexão com o público nova geração é muito através do telefone. Da tecnologia. A televisão, hoje em dia, ela está cada vez mais distante do público mais jovem. Nós temos ainda aquela relação muito intensa e faz parte da família ainda, mas o mobile ele sempre está com a gente. Então, a gente está num ponto de ônibus ou esperando e existe aquela interação. Então, estar presente ali de uma forma interessante, porque se não for interessante, ó o dedão. Passa. Não fico aqui por mais de 2 segundos se não tiver alguma coisa bacana para eu assistir. Então, essa conexão é muito importante e também produtos que agreguem valor. Eu acho que sustentabilidade está muito em pauta e com toda razão. Temos que cuidar desse mundo que vivemos. Então, esse é um ponto que nós, como companhia, sem dúvida nenhuma, desde o processo produtivo até o final, temos muito cuidado para que a gente trate o planeta da maneira que ele tem que ser tratado. Afinal, nós queremos que esse planeta dure por infinitamente, para todas as nossas gerações poderem usufruir dessa maravilha que temos aqui, né? Interessante falar no mobile e nas plataformas, porque hoje você tem aplicativos ali que você simula a cor do ambiente, bota as medidas do ambiente, as medidas da sua casa e justamente a partir da simulação que vai fazer a escolha, né? Exato. Inclusive temos essa tecnologia disponível e existem aparelhos que você coloca sobre uma superfície, identifica a cor e já te dá um código que você pode comprar a cor exata para aquela... Já está assim, Então, existem tecnologias que estão facilitando o consumidor final a ir lá e comprar a tinta certa para aquela específica função. Porque essa relação está mudando, né? Sim. E muito rapidamente. Nossa, isso, sim. né? Absolutamente. Concorrência existe? Olha, existe e muito acirrada. A concorrência no mundo de tintas, como em qualquer indústria grande hoje, briga pelo espaço, principalmente na cabeça do consumidor. E dos principais shoppers, que você colocou bem, Ana, que são os pintores, que são as donas de casa, que são os arquitetos, que são todas, e o dono e dona de casa que estão aí por aí, buscando um espaço na lembrança para que essa lembrança leve à compra. E como o Brasil é um país extremamente extenso e grande, existem as grandes empresas, hoje as 10 maiores empresas do Brasil de tintas têm quase 80% do mercado. Mas tem muita marca regional que, como a tinta é um produto pesado e o transporte tem um impacto... A logística tem impacto muito grande nos nossos custos. Você tem uma empresa local que atende uma região mais perto de onde produz, acaba tendo um preço final mais barato. E existem muitos consumidores que não estão muito preocupados com a alta qualidade, mas eles querem dar uma pintada na casa e deixá-la mais bacana, dar uma energizada na casa, e qualquer tinta que faça o papel de cobrir e dar uma cor nova, satisfaz aquela necessidade. Temos consumidores de vários níveis e necessidades e, às vezes, essas tintas locais conseguem atender essas necessidades com menos exigência de qualidade, por exemplo, e cobertura. Então, tem desde a competição com as grandes marcas internacionais que estão competindo no Brasil e também as locais, que em cada estado você tem 2, 3, 4, 5 marcas locais que são fortes na sua região. É que o consumidor vai fazendo essa depuração, né? Cada vez ele quer um produto de melhor qualidade e com melhor preço também. E que tenha maior durabilidade. Né? E essa equação, Osiris, que Iana, é exatamente a equação onde nós, como empresa, temos que achar o equilíbrio perfeito para ter um produto de altíssima qualidade, acessível para aquele público que a gente está buscando, para aquela necessidade. Então, é essa equação que nós colocamos. Nosso portfólio ele é montado justamente para preencher esses nichos, para que a gente consiga ter uma solução para cada um deles. Guilherme, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo?
Olha, a gente é fundamental, nós. Eu acredito que a nossa atitude, os valores que nós carregamos, e eu falo nós porque eu sou do Sul, sou de Curitiba naturalmente, mas já morei em Porto Alegre por anos antes de vir nessa última empreitada aqui no ano passado. Já morei aqui em 2002, 2003. Tenho muita relação com o público gaúcho, tenho muitos amigos. Nós precisamos dessa atitude de querer um Rio Grande melhor. Essa atitude de começar por nós mesmos dando exemplo. Nós mesmos agindo da maneira certa e correta que vai levar para frente. Não tentando levar vantagem ou tentando pelo caminho mais curto, mas tentando construir, criar, inovar, empreender, sempre respeitando. Eu acredito que os valores rio-grandenses são muito fortes. Se a gente não se prender à parte ruim e preservar isso com mais atitude, buscando mais o avanço, eu acho que é isso que a gente precisa para avançar, para ir para frente. Guilherme Mendes, obrigado pela presença conosco aqui. Tintas Renner também é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Ana Cássia, também pela presença. Obrigada. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.